Natan, a graça e a paz, meu irmão, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Eu sei que seu tempo é muito corrido, mas o Senhor, sempre que a gente convida, o Senhor disponibiliza um tempo ali para estar conosco. De antemão, eu te agradeço demais o carinho e a atenção. Que Deus possa te abençoar. Eu desativei os comentários. Esse formato, querido, é um pouquinho diferente, pelo fato da gente ter aquele tempinho de apenas 15 minutos. Na hora que eu mostrar a plaquinha e ativar os comentários, implica que restam 5 minutos. Beleza? Ótimo. Fica à vontade, a live é sua, meu irmão. Então tá bom. Você queria que eu falasse sobre o que, Gustavo? Tem alguma O que, sugestão? você, o que Deus colocou no seu coração, meu irmão. Fica à vontade. Eu sei que o seu repertório é grande, mas fica à vontade. Tá. Então vou falar sobre o combate que o cristão enfrenta contra as forças do mal. Amém. Uma amiga minha falou comigo no Telegram ainda hoje mais cedo, falando sobre uma experiência que ela teve de segunda para terça e depois de terça para quarta. E ela contava que estava dormindo e 1h40 da madrugada, ela foi acordada por um sonho ruim, maligno, com demônios, e orou, foi dormir, e quando foi no outro dia, na sequência, na mesma hora, exatamente no mesmo momento, 1h40, ela também sonhando uma coisa ruim, parece que caiu um objeto da prateleira, ela acordou com aquele barulho, e veio contar para mim, né, que estava tendo algumas coisas ruins assim perseguindo ela, e falou que tinha um histórico de demônios que perseguiram ela antes da conversão, né, antes dela ficar firme com Cristo. Ela dizia que quando dormia, todas as vezes que dormia, ela tinha um pesadelo. E o pesadelo era com a avó dela, que se transformava num demônio. E a gente estava conversando sobre isso ainda há pouco. E eu achei interessante falar sobre isso, porque parece que tem muita gente que tem problema, né? Não somente por não entender porque, sendo cristão, tem alguns sonhos ruins, sensações ruins, experiências desagradáveis, vendo vultos, ouvindo vozes e coisas desse tipo, né? E muita gente gostaria de saber o que fazer. E como ela me perguntava exatamente sobre isso, eu decidi, então, rapidamente aqui, ventilar sobre o assunto. Por que que eu acho importante se falar sobre isso na igreja? Primeiro porque é um assunto bíblico. O Novo Testamento ensina bastante sobre a questão dos demônios, de Satanás, os ataques que ele faz contra os homens e as investidas do maligno contra o cristão. O tempo inteiro o Novo Testamento ensina sobre isso. O problema é que, hoje em dia, nas igrejas, as pessoas não entendem bem quais os princípios realmente bíblicos nessa guerra que existe entre a igreja e Satanás. É por isso que a gente vê tanto congresso, tanta conferência, tanto seminário de batalha espiritual, guerra espiritual, que causa mais confusão na cabeça do crente e deixa o pessoal tão preocupado com os ataques e as retaliações, aspas, de Satanás, que o povo não sabe o que fazer. Eles se transformam em vítimas, são vulneráveis aos ataques do diabo, simplesmente pelo medo que eles têm de Satanás fazer alguma coisa contra eles. Eles não sabem a autoridade que possuem, não sabem que eles têm, sim, no nome de Jesus Cristo, o poder e a autoridade de expulsar, de repreender, de dar ordens a Satanás. E por falta de compreensão desse assunto, muita gente crente fica numa luta eterna contra o diabo, tentando vencer em alguma área da sua vida. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte: existem pelo menos 3 textos no Novo Testamento que servem de rascunho de tudo o que a gente pode falar sobre essa autoridade que o cristão possui. E estão todos no Evangelho de Marcos, em Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28, Marcos 3, do 13 ao 15, e em Marcos 16, na Grande Comissão, ali pelo versículo 17, mais ou menos. Jesus Cristo, no primeiro capítulo, ele aparece pregando uma das primeiras pregações que nós temos registro nos Evangelhos. E ele está ministrando a palavra, e a Bíblia fala que aparece um endemoniado, o demônio começa a gritar e a falar, se dirigindo à pessoa de Jesus Cristo. Curiosamente, a Bíblia diz que a única coisa que Jesus Cristo fez foi dizer àquele demônio: cala-te e sai dele. Só isso. Ele disse: cala e sai. É interessante porque é simples demais, né? Jesus dizer cala e sai é uma coisa muito objetiva. Ele não precisou gemer, gritar. Eu sei que existem demônios e demônios. Tem crente que pensa que não, mas tem demônios que são piores do que outros. Jesus Sim. diz que quando o espírito imundo ele sai do homem,
Ele anda por lugares áridos procurando repouso, mas ele não encontra. Então ele diz consigo mesmo, mostrando a sua capacidade de meditar, né, de fazer planos. Porque se ele diz consigo mesmo, então ele é um ser pensante. Ele é inteligente, diferentemente do que alguns pregadores gostam de dizer. Ele diz consigo mesmo, voltarei para a minha casa de onde eu saí. Olha a petulância. Voltarei para a minha casa de onde eu saí. E a Bíblia fala que ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, ele pensa, ele planeja, ele se articula, ele convoca auxiliares, companheiros para trabalhar no seu projeto. E a Bíblia fala que quando eles voltam, se porventura eles conseguirem entrar naquela pessoa uma segunda vez, o estado da pessoa fica pior do que o primeiro. Então, é interessante que eu sei que existem demônios piores do que outros e há casos e casos em expulsão de demônios. A Bíblia fala isso em diversos lugares. Não dá para a gente falar aqui sobre todos os pormenores. Muitas dúvidas podem surgir na cabeça do povo que estiver ouvindo eu falar isso aqui. O que eu quero chamar a atenção para essa passagem em particular de Marcos capítulo 1 é que Jesus é objetivo. Ele é bastante firme e o que ele fala é simplesmente o que está escrito. Ele disse, cala e sai. Cala e sai. Simples assim. Então, qualquer tipo de treinamento para expulsão de demônios que meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora estiver passando, e se nesse treinamento você estiver aprendendo a entrevistar o demônio, perguntar como é o nome do pai, o nome da mãe, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, quem mandou, quem não mandou, você provavelmente está indo pelo caminho errado. Eu sei que existem casos e casos, há demônios piores do que outros, há demônios que batem o pé e insistem em não sair porque se transformaram numa espécie de pet, né? Um demônio doméstico ali, familiar, que raramente ele vai abrir mão desse privilégio, mas existem princípios da palavra que devem ser seguidos para que nós entendamos corretamente essa doutrina que é do Novo Testamento. Porque às vezes a gente não percebe isso, mas como eu disse, aqui em Marcos capítulo 1, é um dos primeiros registros de uma pregação feita por Jesus Cristo, e na ocasião o demônio se manifesta e ele simplesmente diz, cala e sai, cala-te e sai dele. Na mesma hora que o demônio saiu, as pessoas que viram o que aconteceu ficaram impressionadas e diziam entre si, o que vem a ser isto? Porque com autoridade ele repreende, ordena os demônios e eles lhe obedecem. Ou seja, eles estavam impressionados porque nunca tinham visto uma coisa como essas em Israel. Ou seja, é uma nova doutrina, como se conclui aqui no versículo 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, o que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Algumas versões colocam na interrogativa, né? É uma nova doutrina? Mas de fato era. Porque no Antigo Testamento você não encontra instruções para a expulsão de demônios. Aparece a citação da existência de Satanás e de demônios, aparece a citação do mundo espiritual, nós vemos que existe um conflito, mas não existe instrução para se exercer autoridade sobre eles. Nós vemos, por exemplo, Davi expulsando um demônio ali enquanto tocava uma música pro bicho, né? Não é uma ordem, uma voz de comando, não é uma consciência da autoridade que se possui, é totalmente diferente. Agora, quando chega no Novo Testamento, Jesus Cristo é o primeiro a inaugurar essa ideia, esse pensamento, essa autoridade. Tanto é que ele expulsa o demônio com a voz de comando, com a sua ordem, com a sua palavra, com a sua autoridade, e o povo fica impressionado. Algumas pessoas poderiam pensar que isso é uma coisa que só Jesus poderia fazer. Talvez seja por isso que até hoje tem gente que canta, né? Ó Senhor, manda poder, ó Senhor, manda poder. Repreende o inimigo, faz milagre acontecer, como se fosse uma coisa que Jesus, lá em cima no céu, à direita de Deus, tivesse que fazer para resolver os problemas que nós temos aqui embaixo. E tem gente que não entende quando eu falo isso, porque acha que eu estou excluindo Cristo da resolução dos nossos problemas, mas não é isso. A verdade é que Jesus passou 3 anos e meio aqui na Terra justamente para treinar os seus seguidores a fazerem o que ele fazia. Ele queria replicar o seu conhecimento, replicar a sua autoridade. É por isso que ele treina os discípulos para que os discípulos possam fazer o que ele fez. Tanto é que um pouquinho mais para frente, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, como eu falei, do versículo 13 ao 15, a Bíblia fala que Jesus chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E ele designou 12. Presta bem atenção agora. Em primeiro lugar, designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios. Está escrito assim, desse jeitinho, nessa ordem. Primeiro, para estarem com ele. Em segundo lugar, para os enviar a pregar.
E em terceiro lugar, para exercerem a autoridade de expelir demônios. Então Jesus ele vai treinar os discípulos, né? Ele vai fazer ali o IBPJ, né? O intensivão, o Instituto, o Instituto Bíblico aos Pés de Jesus, o IBPJ. E aí ele vai treinar os discípulos sobre o que fazer, como fazer. E no final da lista está a expulsão de demônios. Mas em primeiro lugar, veja que é estar com Jesus, conviver, aprender, ouvir, né? Eles iriam receber de Jesus o que seria necessário para que eles tivessem essa mesma capacidade que Jesus Cristo tinha. E depois disso, eles poderiam falar o que Jesus falava. Então, era para estarem com ele, depois você enviar a pregar, e se necessário fosse, em alguma situação, também para exercer a autoridade de expelir demônios. E, para que ninguém pense que isso é uma coisa exclusivista, porque tem muita gente que não conhece muito a Bíblia, pode dizer, é porque são os apóstolos de Cristo. Bom, sim, depois ele vai enviar mais 70, com as mesmas condições, com a mesma representatividade, com a mesma autoridade. Mas não para aí. Quando chega no terceiro texto que eu disse que eu queria ler, que é Marcos capítulo 16, na grande comissão, ele diz, estes sinais seguirão aqueles que crerem. E ele vai citar aí uma lista de coisas interessantes, né? E uma das coisas que ele diz, no versículo 17, é, estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Então, amém. Para quem é a autoridade de expulsar demônios? Era só de Cristo? Não. Não. Dos 12? Não. Dos 70? Também não. Maria, mãe de Deus? Também não. A autoridade para expelir demônios é para todo aquele que crê no nome de Jesus. Amém. Ou seja, estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, ou seja, expelirão demônios, falarão em línguas e aí vai. Mas é interessante que a gente saiba que há uma diferença enorme entre exercer autoridade sobre os demônios e fazer guerra contra eles. Hoje em dia, o que a gente vê o pessoal falando nestas conferências, nestes seminários, é como você se prepara para lutar com o bicho. Como é que você vai se preparar para fazer guerra com o diabo, com Satanás? A gente não pode pregar a Bíblia toda numa noite só, então não dá tempo para explicar aqui o assunto. Mas a verdade é que na nova aliança, no Novo Testamento, o crente ele possui autoridade sobre os demônios, para expulsar os demônios. Não é a incumbência de guerrear contra eles. Aí alguém vai dizer assim, Natan, você está negando a existência da luta espiritual que o cristão trava todos os dias? Eu não estou negando isso não. Só que tem uma diferença. Não somos nós que nos preocupamos acordando cedo da manhã, buscando estratégia em Deus para vencer o diabo na área da minha vida. Não somos nós que andamos tensos, preocupados. É Ele que anda ao nosso redor procurando alguém a quem possa travar. É Ele quem arma artimanhas e ciladas. É Ele que tenta alcançar vantagem sobre nós. O que é que a gente faz como cristão nesta guerra que existe porque Ele vem contra nós? Nós resistimos firmes na fé e Ele fugirá de nós. Aí você me pergunta, Natan, quando eu tenho que resistir? No dia que ele vier, que com certeza não vai ser um dia bom, mas vai ser o que a Bíblia chama de dia mau. É isso, tá? Seja abençoado pela palavra e é isso aí. Amém. Natan, eu só tenho a agradecer, meu irmão, que Deus possa continuar te abençoando. Eu tenho uma gratidão, né, pela sua vida, porque através da sua vida, Deus usou a sua vida para tirar algumas escamas dos meus olhos. Então, pessoal, vocês que estão nos vendo aí, o Natan Rufino, vocês podem procurar lá na internet, viu? Ele escreve muitos livros, ele tem livros, enfim, ele tem um trabalho muito bacana nas redes sociais. É só você seguir Natan Rufino nas redes sociais. Muito provavelmente ele vai te indicar para você seguir ele lá no Telegram também, porque ele faz um trabalho maravilhoso e aplausível nas redes sociais, com o Telegram, tirando dúvida das pessoas, enfim, coisas que muitas vezes que ele está abordando aí é muito sério. Às vezes a gente é condicionado a achar que a gente não tem autoridade para tal, e a Bíblia nos explica e nos respalda que nós temos essa autoridade e podemos fazer isso, né? Então, acaba quebrando esses paradigmas, essas coisas que durante um bom tempo a gente vem aprendendo aí nas igrejas e o Natan ele confronta isso de uma maneira muito, muito forte. Natan, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão. Sua esposa estará conosco no domingo.
para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você por esse carinho, por esse momento. O tempo é curto, eu sei, mas o aprendizado ele acaba chegando, a palavra com toda certeza chega. Eu agradeço demais a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Amém. Ótimo. Eu só preciso, para continuar a live, que você desative aí, e aí eu chamo o próximo convidado, pode ser? Tá bom, queridão. Um abraço, viu? Que Deus te abençoe.